E aí, bora mergulhar de cabeça em um dos períodos mais longos e, olha, mais complexos da história do Brasil, o Segundo Reinado. Pensa só, foram quase 50 anos com Dom Pedro II no comando, uma época que, por fora, parecia mais pura estabilidade, mas que por dentro escondia um monte de contradições. E é aí que fica a grande questão, né? Como é que pode um governo que durou quase meio século, que parecia tão firme, tão sólido, simplesmente desmoronar de uma hora para outra? É esse mistério que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para 1840. O Brasil estava um caos, uma década de período regencial, com revolta pipocando para todo lado. A elite política da época olhou para aquilo e pensou numa solução, digamos, ousada: botar Dom Pedro II no trono. O detalhe, ele só tinha 14 anos. A grande aposta era que a figura de um imperador, mesmo tão jovem, ia trazer a paz e a estabilidade que o país precisava desesperadamente. E na política daquela época, a gente tinha basicamente dois times em campo: os liberais, apelidados de Luzias, e os conservadores, os Saquaremas. No papel, a briga era sobre o poder ser mais centralizado ou dar mais autonomia para as províncias. Mas, na prática, a verdade é que a diferença era bem pequena. Os dois grupos eram formados pela mesmíssima elite, donos de terra, e no fim das contas, o que eles queriam mesmo era defender os próprios interesses. E, gente, essa frase aqui do Holanda Cavalcante, um político da época, ela é simplesmente genial para resumir a coisa toda. Virou um clássico porque diz tudo. Não importava quem estava no poder, se era liberal ou conservador, a estrutura do país, os donos do poder, continuavam os mesmos. Era a famosa farinha do mesmo saco. Tá, mas aí você se pergunta, como é que o imperador conseguia controlar essa briga toda entre os partidos? A resposta tá aqui, ó: o poder moderador. Essa era a carta na manga, a ferramenta suprema de Dom Pedro II. Ele não era só um espectador. Ele podia demitir ministro, dissolver o parlamento, nomear senador. A decisão final era sempre dele. Era uma espécie de parlamentarismo ao contrário, onde quem mandava mesmo era o imperador. Beleza, mas e o dinheiro? O que é que sustentava economicamente todo esse sistema? A resposta cabe em uma única palavra: café. O ouro negro foi, sem dúvida, o grande motor da economia brasileira durante todo o século XIX. Essa expansão do café não foi de uma vez só, não. A gente pode dividir em duas grandes fases. A primeira foi no Vale do Paraíba, ali entre Rio e São Paulo, seguindo o modelo clássico: latifúndio gigante e mão de obra escravizada. Depois, lá por 1850, o café foi avançando para o oeste de São Paulo, já com uma pegada um pouco mais moderna e começando a usar o trabalho de imigrantes europeus. Mas olha que interessante, o dinheiro do café não ficou só lá na fazenda, não. Uma parte dessa grana toda deu um empurrãozinho para um breve surto de modernização no Brasil, a chamada Era Mauá. O grande nome por trás disso foi o Barão de Mauá, um empresário visionário. Foi nessa época que o Brasil viu sua primeira ferrovia, seus primeiros bancos, iluminação a gás e até um cabo submarino ligando o país diretamente à Europa. Foi um sopro de modernidade que, infelizmente, acabou não indo muito para frente. E agora, a gente chega no ponto talvez mais delicado, mais definidor de todo o império: a escravidão. A sua abolição não foi um ato isolado de um dia para o outro. Foi um processo longo, difícil, super gradual e que, no final das contas, foi o que começou a rachar as bases que sustentavam o regime. Pois é. O caminho até a abolição foi lento demais. Foi uma coisa arrastada, sabe? Começou em 1850 com a proibição do tráfico de pessoas da África, depois vieram leis que libertavam aos pouquinhos, a do ventre livre, a dos sexagenários. Cada um desses passos era uma briga feia com a elite dona de escravos, até que finalmente, em 1888, veio a Lei Áurea e aboliu a escravidão de vez. Tá, a liberdade chegou. Mas, e aí? O que isso significou na prática? Essa frase da historiadora Emília Viotti da Costa é poderosa e dá um soco no estômago. A liberdade veio, sim, mas sem nenhum tipo de ajuda, sem acesso à terra, sem educação, sem nenhuma reparação. Os ex-escravizados foram simplesmente jogados à própria sorte. E para entender por que isso aconteceu, a gente precisa olhar para essa lei aqui, a Lei de Terras, de 1850. Isso aqui é chave, pessoal. Ao dizer que terra pública só podia ser conseguida através da compra, o governo na prática impediu que os mais pobres e os recém-libertos tivessem acesso a ela. O resultado? A terra continuou concentrada na mão de poucos e garantiu mão de obra barata para as fazendas de café. É neste ponto que a história toda começa a fazer sentido.
Pense no Império como uma construção, apoiada em 3 grandes pilares. A partir dos anos 1870, um por um, esses pilares começaram a tremer e a desmoronar. E foi isso que levou à queda tão rápida da monarquia. O primeiro pilar, caiu. Foi a elite agrária. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em 1888, sem dar nenhuma indenização financeira para os donos de escravos, eles se sentiram totalmente traídos pelo imperador. De repente, os maiores defensores da monarquia viraram republicanos. Não por convicção, mas porque o bolso doeu. Depois, foi a vez do segundo pilar balançar, a Igreja Católica. A treta ficou conhecida como questão religiosa. Resumindo, o Papa mandou uma ordem proibindo maçons na igreja e Dom Pedro II, que era o chefe da igreja no Brasil, disse: "Não vou cumprir". 2 bispos obedeceram ao Papa e foram presos pelo imperador. O resultado foi um racha total com a igreja e o império perdeu mais um apoio fundamental. E aí veio o golpe de misericórdia, o terceiro e último pilar, os militares. O exército voltou da Guerra do Paraguai muito mais forte, organizado e cheio de novas ideias. Influenciados por uma filosofia chamada positivismo, eles começaram a ver a monarquia como algo velho, atrasado, que impedia o Brasil de progredir. Eles queriam mais poder e começaram a se ver como os salvadores da pátria, sabe? Os únicos que podiam trazer a tal ordem e progresso. Então, pensem bem. Sem os fazendeiros, sem a igreja e agora sem os militares, não sobrou nada. O império era uma casca vazia. No dia 15 de novembro de 1889, foi tudo muito rápido. Um golpe militar, liderado pelo Marechal Deodoro, acabou com 49 anos de reinado e o mais impressionante, praticamente ninguém levantou um dedo para defender a monarquia. O império acabou e a república nasceu sobre aquele lema bonito na bandeira, ordem e progresso. Mas isso deixa a gente com uma pergunta no ar, uma reflexão final. O fim da monarquia significou de fato um progresso para a maior parte da população? Ou foi só uma troca de comando, com uma nova elite assumindo o poder, mas mantendo as mesmas desigualdades profundas que sempre marcaram o Brasil? Essa é uma pergunta que, de certa forma, a gente se faz até hoje.